tudo torto. Vamos ajeitar. Estou aqui com a minha melancia de pré-treino, que hoje eu vou correr 6 km. Aproveitei ontem e corri os 10 que eu tinha para correr, que era o longão da semana, porque essa é uma semana de descanso. E aí, enquanto eu como a minha melancia, vou falar um pouquinho sobre como eu tô me organizando esse ano, o que eu tô fazendo de diferente e como que eu tenho encarado algumas coisas para tentar fazer mais sentido e deixar tudo mais simples para eu conseguir sentir que eu sigo fazendo progresso. Temos aqui basicamente o meu sistema operacional de 2026. Algumas coisas não estão ainda 100% organizadas, mas eu acho que eu tô no caminho certo. O grande tema de 2026 para mim é experimentar. Eu tô num momento em que eu sinto que eu tô entendendo muita coisa, mas ainda tem muita coisa para descobrir de como eu funciono, do que é melhor para mim. Então eu tô nesse momento quase de transição que precisa de muita experimentação para que eu consiga organizar como que funciona da melhor maneira, e é justamente esse tipo de coisa que eu gosto, né? De ficar fazendo experimento, de entender, de testar uma coisa nova e aí abandonar tudo e começar uma outra. Então eu vou tentar trabalhar com todos esses traços que fazem eu ser eu e que no passado fizeram eu não conseguir atingir os meus objetivos, para que eu consiga desenvolver uma rotina que funcione. A base dessas ideias malucas, supostamente eu vou registrar aqui. Eu ainda não organizei essa parte muito bem, porque eu queria alguma coisa que eu pudesse carregar com facilidade comigo, porque obviamente eu não vou carregar tudo isso aqui todos os dias. Eu tô pensando ainda em talvez um menorzinho. Eu tenho em algum lugar, não achei, mas eu tenho em algum lugar um caderninho que eu acho que vai ser bem útil. Eu ganhei ele de brinde numa compra da Folk, que é uma papelaria do Rio que faz esses midores, que inclusive estão super na moda. Tem aquela marca francesa, Louis Carmen, caríssima, que eu vejo vídeos, as pessoas querem comprar. Basicamente, ele chama Midori, e aí ele é uma capa de couro vegano, e eles vendem planners e cadernos com pauta, sem pauta, e aí tem um espacinho para botar a caneta e tem um elásticozinho para fechar. Tem desses aqui pequenininho, eu quase comprei porque eu encontrei em Porto Alegre 2 vezes, mas eu pensei, eu não preciso de mais uma coisa, eu tenho coisas em casa. Essa capa aqui, Midori, é deles também, que eu comprei em 2023, eu acho, que eu acho muito legal. E aí eu acabei comprando uns, na verdade achei uns cadernos que estavam sem pauta, que estavam na garagem, e aí acabei botando aqui todo esse parêntese gigante para dizer que eu tava usando isso aqui para escrever as coisas que eu tava pensando, as ideias que eu tinha, coisas soltas que não fazem muito sentido. Como eu gosto de ter alguma organização para os meus pensamentos, eu sou muito analógica e eu preciso ter um lugar da bagunça que depois vai ser avaliado e as coisas importantes vão migrar pro lugar correto que elas precisam estar, porque as coisas precisam ter lugares. E aí eu queria uma coisa que fosse menor, mais prática para eu carregar, porque eu queria que eu pudesse ter isso bem à mão durante o meu dia. Eu tenho no trabalho um planner da Cícero pro trabalho, e eu não gosto de misturar as coisas, mas eu também não queria uma coisa enorme, tipo, enorme, maior assim, que eu fosse abrir e escrever um negócio, porque às vezes dá uma ideia maluca, né? Tem que registrar minimamente.
E aí ficam, sei lá, as pessoas vão ver, eu não sei, eu queria uma coisa pequena. Ainda não cheguei nela, eu preciso catar aquele caderninho que tá em algum lugar. E aí eu acho que ele é algo possível de eu manter perto de mim. Mas enfim, eu tenho um sistema de lugares para colocar toda a bagunça e organizar. E aí depois eu tenho um planner propriamente. É um planner permanente da Folk, então dá para começar a usar em qualquer momento do ano. E aí vou colocando as minhas tarefas, os meus objetivos de algumas coisinhas que eu quero fazer e controlar, né, durante a semana. Honestamente, tenho usado pouco a parte dos compromissos e tal. Ano passado eu usava essa parte do planner para registrar algumas coisas que eu acabei expandindo para um caderno próprio. Então, eu não sei se eu realmente preciso de um planner desse jeito. Mas é que eu achei que as coisas que eu botava, tipo peso, como é que foi a alimentação, se eu tomei água e tal, achava que eu precisava migrar para um caderno específico para isso. E aí eu uso depois um caderno pontado para fazer as minhas reflexões diárias, então coisas que eu tô pensando, coisas que eu tô sentindo, dificuldades, enfim, preocupações, coisas mais ligadas a sentimento, enquanto ideias e projetos ficam lá naquele outro caderno. E aí para esse ano eu mudei um pouquinho e comecei a botar do lado da data como que eu tô me sentindo de manhã, que é quando eu geralmente escrevo, e como que eu tô me sentindo no fim do dia, que eu acabo escrevendo no dia seguinte, quando eu vou escrever o dia seguinte, daí eu ponho como que eu tava de noite. Só pra ver como que fica. E o último caderno, porque esses Midores têm 3 elásticos pra colocar 3 cadernos, o último eu tô fazendo tipo um diário de corrida, diário fitness, etc. Então eu ponho a data, ponho o peso, que treino que eu fiz, como que eu me senti, como que eu me alimentei no dia, tal, sono, enfim, escrevo coisas assim. Ultimamente tudo é lixo, mas enfim, vamos melhorar. E daí a minha canetinha. Nós temos o meu planner financeiro, que é um planner da Cícero, que ele é estruturado, ele é um planner permanente, então dá pra começar a usar ele em qualquer momento do ano, que eu acho sempre muito legal. E aí ele tem a visão do mês, que a gente coloca os dias, toda a parte de entradas, despesas fixas e variáveis, um espaço bem grande para anotações, isso aqui eu achei bem legal, dá para botar qual é o orçamento por categorias, por mês e tal. E aí depois despesa de cartão e um bloquinho para reflexão, né? E aí a parte financeira é uma parte que eu quero trabalhar bastante esse ano. E eu percebi que sempre que eu deixava alguma coisa muito digital, muito automatizada, eu não prestava tanta atenção. E uma coisa completamente sem estrutura também, pra mim, não funciona muito bem. A menos que seja, assim, escrever, eu não preciso de nada muito estruturado, mas pro financeiro, eu acho que ficou importante ter essa estrutura já meio pronta, com lugar para as coisas, enfim. E aí tudo isso aqui fica em casa, porque não tem muita necessidade de eu carregar, mas a ideia é conseguir desenvolver um para ter comigo sempre e poder escrever as coisas que estão acontecendo. Toda essa estrutura é para tentar fazer com que esse ano seja um ano de experimentar coisas novas, que nem eu falei.
para esse ano eu pensei em fazer mini desafios semanais, sorteados e um monte de coisa, porque eu sei que a parte que mais me agrada, que mais me motiva das coisas é justamente o planejamento, é a ideia, né, e pouco fazer. Então, talvez tendo essas experimentações, essas mudanças, todos esses processos como algo que faz parte do plano, vai ser um pouco mais simples. E aí eu vou testar algumas coisas para ver como que funciona, se fecha bem com o que eu preciso, se tem um bom resultado. E aí é um comprometimento baixo, porque é fácil de fazer um negócio só por uma semana, né? E aí é uma tentativa também de conciliar mudanças muito complexas e em várias áreas que eu geralmente acabo querendo fazer e que não dão muito certo e que geram um desequilíbrio, porque aí alguma coisa não funciona e aí parece que nada faz sentido e parece que eu tô me desviando do caminho. Então é mais um trabalho psicológico de conseguir me convencer de que faz parte da minha personalidade, de como eu sou, do que funciona para mim essa mudança constante e usar ela para realmente testar coisas diferentes que levam todas para uma mesma direção. Então, eu quero comer de um jeito diferente, porque eu acho que pode ser legal, mas daí semana que vem eu já vou querer comer de um outro jeito. Tudo bem, eu posso fazer isso, talvez nesse processo eu encontre alguma coisa que funciona e que vai ficar de hábito e aí seguir adiante. Então, essa visão mais experimental do ano, de quebra-cabeça, de tentar fazer as coisas se encaixarem, é algo que tem tudo a ver com o que faz o meu cérebro ficar feliz. E então, faz sentido esse ser o maior objetivo desse ano, ou na verdade, meio que o pano de fundo de como eu vou lidar com as coisas que eu quero fazer nesse ano. Dito tudo isso, eu quero muito continuar produzindo vídeos e registrando esses processos. Eu ainda tô tentando entender em que direção que eu quero levar também a minha produção de conteúdo, mas hoje é muito mais um registro do que propriamente uma produção. Então, se tu quiser acompanhar uma mulher adulta tentando descobrir como organizar a vida adulta, te inscreve aqui no canal. A ideia é continuar registrando, postar vídeos semanais. Nas outras redes eu posto outras coisas, um pouco de treino e umas bobagens que aparentemente fazem sucesso. Provavelmente vou acabar falando um pouco mais sobre esses experimentos e alimentação e os meus treinos. Não sei ainda que cara tudo isso tem. Vamos descobrir enquanto formos fazendo. Mas se alguma dessas coisas te interessa, te inscreve aqui para acompanhar os vídeos. Eu espero te ver na próxima semana. Tchau!